Natália, seja muito bem-vinda aqui ao podcast que está começando agora, né? Ponto de encontro, para a gente trocar uma ideia hoje, você falar um pouquinho aí de como você saiu aí dessa volta dos Estados Unidos de São Francisco e conquistou aí, chegou até com o job de gerente nacional aí da empresa que você está hoje. Tá? Seja muito bem-vinda, é um prazer enorme te receber aqui, tá? E tenho certeza que a galera que vai assistir isso aqui depois tem muito a aprender com você. Legal, Lisboa, legal. Ó, te chamo de Lisboa porque a gente já se conhece há muito tempo. Eu te chamo assim, não sei se o pessoal te conhece como Elber, mas eu te chamo de Lisboa pela intimidade que a gente já tem aí de longas datas. Bom, eu vou fazer um breve resumo, tá, da minha trajetória profissional, até para quem está assistindo saber de onde eu vim, né, como que eu comecei nesse mercado. Então, obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com você. Sempre que você quiser bater esse papo, eu estou à disposição para tirar dúvidas de quem estiver ouvindo e quiser, de certa forma, se conectar comigo. É sempre um grande prazer poder ajudar todo mundo que está passando ou que pretende passar pela trajetória na indústria farmacêutica, que eu sei que é uma trajetória suada, mas que é muito boa. Exatamente. E é É, muito legal essa troca, porque são experiências que você passou com ela e que outros podem estar passando, né? E a gente, quando está muitas vezes numa situação, a gente nunca acha que possa sair dela, mas sempre é possível, né? Sair dela. exatamente, Então, eu tenho certeza. exatamente. Já ia te pedir isso. Eu queria que você fizesse uma breve apresentação aí para que as pessoas possam te conhecer, né? Quem ainda não te conhece, poder saber quem que é a Claro, Natália claro. Souza. Bom, pessoal, meu nome é Natália, então eu sou farmacêutica de formação e eu sou nascida em Tuiutaba. Não sei se vocês vão conhecer a minha cidade, mas ela fica ali pertinho de Uberlândia. Eu sempre falo que eu sou de Uberlândia, mas é mentira, eu sou de Tuiutaba. Eu me formei em Uberlândia, em 2008, em farmácia, e eu trabalhei como toda farmacêutica, comecei minha trajetória em farmácia. Mas eu trabalhei sempre em farmácia de manipulação. E a farmácia de manipulação que eu trabalhava me deu a oportunidade de começar a fazer visitação médica na época. E aí eu nunca mais voltei, né? Depois que eu saí para fazer essa parte de propaganda médica, eu nunca mais retornei para outro segmento. E aí eu comecei minha trajetória num projeto que teve da Bayer. A Bayer, na época, estava contratando para uma linha que eles teriam. Era um projeto para duração de 2 anos, e eu estava fazendo visitas lá pela farmácia, conhecia as pessoas da indústria farmacêutica, e sempre perguntando: como que faz para entrar na indústria? Como que faz para entrar na indústria? Alguém me ajuda? É sempre a mesma pergunta. E conheci um gestor muito bacana na época, que ele me deu a oportunidade de participar de um processo, estava tendo lá em Uberlândia, e eu passei, ingressei na Bayer. E é uma coisa legal que eu gosto de falar, gente. Quando eu fazia propaganda para farmácia de manipulação, eu conheci um ginecologista e ele sempre falava para mim assim: você tem que entrar na Bayer, você tem que entrar na Bayer, é lá que você vai ser feliz. E eu coloquei isso na minha cabeça. E eu falava para a farmacêutica que trabalhava comigo: eu vou entrar na Bayer. E ela falava: tá bom, Natália, tomara que dê certo, né? E o dia que eu passei no processo, que eu fui pedir meu desligamento da farmácia, ela falou: para onde você está indo? Eu falei: eu estou indo para a Bayer. Ela: você conseguiu? Eu falei para você que eu ia conseguir. E aí, assim, eu fui feliz da vida começar a minha trajetória na indústria farmacêutica. O projeto, que era para durar 2 anos, durou 6 meses. Durou 6 meses, desligaram todo mundo no Brasil. Foram 89 pessoas desligadas no mesmo dia. Então, me convidaram para ir para um workshop em São José do Rio Preto. Cheguei em São José do Rio Preto, conversando com os colegas no telefone, desligamento em massa. Foi todo Minha mundo desligado. cidade. E aí, nesse mesmo dia, tinha um processo do Axê. E aí eu conheci muita gente nesses 6 meses que eu estava no campo, né? E um colega falou: olha, está tendo o processo do Axê, não sei se você vai dar tempo de você participar. E aí eu participei do processo, acabei passando e entrei no Axê. Isso tudo em Uberlândia. Quando eu estava em Uberlândia, conversando com o meu gestor, ele falou assim, eu falei para ele assim: como que eu faço para virar GD? Porque eu já tinha uma experiência de gestão na farmácia, então eu gerenciava uma equipe de pessoas dentro da farmácia. E ele falou assim: olha, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar de cidade, porque em Uberlândia você não vai conseguir.
as sedes de gestão é sempre em capitais, é sempre em grandes centros. Eu falei, bom, e aí começa, gente, o que eu sempre falo, você tem sempre que saber aonde você quer chegar e o que você está disposto a negociar nesse caminho. Você está disposto a mudar de cidade para atingir seu sonho? Você está disposto a abrir mão de alguma coisa que é muito importante para você? Naquele momento, eu estava abrindo mão de um apartamento que eu tinha acabado de comprar. Acabado de mobiliar, do jeitinho que eu sempre sonhei. Eu falei, não, mas tudo bem, é meu sonho, eu vou. Ele falou, então tá, o dia que tiver uma vaga eu te falo. Eu falei, tá bom. Uma semana depois ele me liga, olha, tem uma vaga em Belo Horizonte, se você quiser, você me dá a resposta na segunda-feira. Eu falei, tá bom, lá vou eu então. E aí eu comuniquei minha mãe, falei, olha, eu estou indo para Belo Horizonte, porque surgiu uma oportunidade de uma vaga lá. Isso não era uma vaga de GD, era uma vaga de representante. Então eu saí do interior e fui morar em Belo Horizonte pelo Axê, com o propósito de assumir um cargo maior, de assumir o cargo que eu tanto almejava, que era um cargo de gestão. E aí ali fiquei um ano em Belo Horizonte como representante, trabalhando, até que teve um processo de gestor, teve um processo para vaga de gestão, e eu participei com, se não me engano, na época, acho que eram 35 pessoas, não lembro ao certo quantas pessoas eram, mas eu passei. Passei a assumir um cargo de gestão, peguei uma equipe e comecei a minha jornada na gestão, que sempre foi o que eu quis. Fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas para aprender mais, lidar com as pessoas, lidar com a parte emocional, lidar com o outro é sempre uma grande responsabilidade, né? Não é só virar. Eu falo que assim, a liderança, gente, ela não pode ser só o cargo. Você não precisa ter um cargo de gestor para exercer liderança. Liderança você pode exercer em qualquer cargo, com seu colega, com o apoio que você dá para uma pessoa da sua equipe. E isso sempre foi meu. Eu sempre tive essa facilidade de construir relacionamento com as pessoas e ajudar quando elas precisavam. Então, não é só o cargo de gestão em si, não é só a patente, né, de ser um GD da indústria farmacêutica, é muito mais que isso, é a responsabilidade que você tem com o outro. E ali no Axê eu fiquei por 5 anos, até que houve umas mudanças, umas reestruturações, como sempre acontece, mudanças de gestão, gerência nacional, e eu fui desligada do Axê. Ali meu mundo desabou. Foi quando eu até conheci o Elber, né? Conheci o Lisboa, foi quando teve essa mudança foi um impacto muito grande na minha vida. E dali eu fiquei assim, sem saber para onde correr. Era um misto de medo, um misto de ansiedade, um misto de, meu Deus, para onde que eu vou? O que que eu sei fazer? E aí, mais uma vez, você tem que sentar, colocar a sua mente no lugar e pensar, bom, o que eu posso fazer com isso? E aí comecei a fazer os contatos com as pessoas que eu conhecia, entrou o período de férias. Eu lembro que eu ia para Uberlândia, eu fui para Uberlândia e assim, às vezes eu acordava assustada e falava, meu Deus, sonhando, achando que isso não tinha acontecido. Falei, meu Deus, o que vai ser? E aí isso aqui, eu pegava meu tênis, pegava minha roupa de ginástica e ia correr no Parque de Sabiá. Quem conhece Uberlândia sabe onde é o Parque de Sabiá. Porque a gente precisa aliviar a tensão de alguma forma, a gente precisa colocar esse emocional para fora de alguma forma. E, embora eu seja farmacêutica, né, Casa de Ferreira Espeto de Pau, eu sempre fui muito resistente à medicação, apesar que eu sei que a medicação, ela está aí para resolver os problemas e para melhorar a vida das pessoas, mas eu sempre procurei outras alternativas para me desopilar. Fazer as coisas que eu gosto, né, correr, fazer atividade física, e aí eu comecei a colocar minha cabeça no lugar até que surgiu a oportunidade da Daiichi Sankyo, que é uma multinacional japonesa, e aí entrei como gestora também em Minas, fiz todo o estado de Minas, e fiquei ali por 1 ano e meio. E aí eu tinha um grande sonho de ir morar nos Estados Unidos. Falei, nossa, eu preciso ir, né? Se eu não for agora, eu não vou nunca mais. E eu fiquei com aquilo na cabeça, aí eu fui 30 dias, fiquei 30 dias lá, estudei um pouquinho, voltei e ficava com aquilo na cabeça. Nossa, mas eu tenho que ir, eu preciso ir, porque é um sonho. Eu não tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na minha adolescência, como muitas pessoas têm, na época minha mãe não teve condições. Então eu falei, bom, eu vou dar um jeito de ir
E depois, se não der certo, eu volto e me recoloco como representante, começo tudo de novo, mas eu vou. E aí eu pedi meu desligamento da Daiichi que na época meu gerente assustou, falou, como assim? Eu estava num momento muito legal da Daiichi a gente tinha lançado 2 produtos, eu tinha ganhado um prêmio muito legal de reconhecimento de maior market share do Brasil e estava num momento super legal. Mas eu fui arriscar e fui tentar a sorte e fui lá para a Califórnia. Fui lá morar lá, estudar inglês, aperfeiçoar o idioma, conhecer pessoas, conheci meu atual marido, brasileiro, né, gente? Fui lá para a Califórnia, não conheci um americano, não casei com um americano, casei com um brasileiro de Tuiutaba, da minha cidade. É. Nem para escolher de outro lugar, tinha que ser da Não, mesma cidade não, ainda. da mesma cidade. Voltei com um brasileiro falando português, mas aprendi um pouquinho de inglês também. Foi bom. E foi uma grande oportunidade na minha vida, gente. Assim, eu não arrependo. Foi um momento assim, eu saí da empresa, de uma empresa excelente, uma empresa que me deu uma oportunidade quando eu mais precisei. Uma empresa incrível, mas eu precisava fazer isso, era meu sonho, então eu fui, arrisquei, apostei minhas fichas e fui lá para a Califórnia tentar a sorte lá, estudar por um tempo. É bom, às vezes, você parar, colocar suas ideias no lugar, ver exatamente o que você quer. E a indústria farmacêutica, ela te vicia tanto que eu ficava lá na Califórnia olhando o LinkedIn, vendo as vagas que tinha aqui. E eu falava, gente, olha essa vaga, meu Deus, essa vaga é muito boa. Se eu tivesse no Se eu Brasil, tivesse lá, eu estava aplicando eu para ela. tivesse lá. E aí eu ficava lá trabalhando lá, trabalhei de várias coisas lá, fiz alguns bicos lá. Eu montei um site na época que eu estava na Califórnia, não sei nem se você sabe, Lisboa, não sei se eu cheguei a conversar com você, mas eu montei um site de redirecionamento de compras. Então eu fazia compras para os brasileiros e mandava para o Brasil. A gente Eles, chegou a eles falar isso aí no LinkedIn não, no Instagram. eu criei uma plataforma, então o pessoal fazia as compras online, mandava para minha casa e eu redirecionava para o Brasil. E aí, assim, eu tinha, na verdade, eu tinha um ano para ficar lá, eu tinha visto para um ano. E veio a pandemia. Quando veio a pandemia, fechou tudo. Califórnia, assim, ó, é uma cidade super movimentada, parece com São Paulo, assim, é uma cidade muito business, lá estão todas as startups, o Vale do Silício, então ali tem o Facebook, o Google, todas essas plataformas que a gente vê aí online, Norton Antivírus, SurveyMonkey, tudo quanto é startup que você vê aí no mundo está lá. E parou tudo, fechou tudo. As lojas famosas da Michael Kors fecharam, colocaram madeira na frente, não passava ninguém na rua, toque de recolher, as pessoas não podiam sair. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou ficar fazendo aqui? Minha escola fechou e eu falei, bom, vou ter que ir embora. Não tem jeito de ficar aqui, vão fechar as fronteiras, eu vou ficar presa aqui com o meu visto, vai vencer. Nossa, deixa eu ir embora. Aí vim embora para o Brasil de novo. Aí veio eu e meu atual marido hoje, que ele estava lá junto comigo, a gente veio embora. E aí, bom, eu fui para Uberlândia em plena pandemia. E falei, bom, e agora, né? O que eu vou fazer da minha vida? Em plena pandemia, eu desempregada, ele desempregado, as vagas tudo congeladas, não tinha mais para onde correr. Sentei lá na minha casa, lá na casa da minha mãe, em Uberlândia, e falei, bom, vou esperar passar um pouco desse furacão, mas comecei a fazer meus contatos, LinkedIn, cadastrando nas vagas, fazendo os contatos com as pessoas que eu conhecia, e comecei a participar de processos, e aí, gente, aí assim, ó, eu estava num momento que eu também, assim, eu tinha pressa para voltar para o mercado, e eu tinha disponibilidade. Tá? Não estou falando que todo mundo tem que ter isso, mas assim, a disponibilidade me ajudou muito, porque eu podia morar em qualquer lugar do país. Naquele momento eu não tinha nada que me prendia, a não ser assim, eu tenho minha mãe que mora em Uberlândia, mas eu não tinha nada que me prendia em lugar nenhum. Então eu tinha essa disponibilidade de poder ir para onde me chamassem. E comecei a participar de vagas, participei de vagas para Campinas, participei de vagas para São José do Rio Preto, para São José dos Campos. E uma coisa eu tinha na minha cabeça: para eu voltar a ter o que eu tinha, o cargo que eu tinha e as aspirações que eu tenho de carreira, eu não podia ficar numa cidade do interior como Uberlândia, porque Uberlândia é muito legal para você viver, é muito bom.
mas dependendo do que você quer para a carreira, é uma cidade restrita, é uma cidade pequena, não tem tantas oportunidades. Então, eu sabia que eu ia ter que ir para um lugar grande, ou para uma capital, ou para uma cidade que fosse minimamente Campinas, Ribeirão Preto, que a gente sabe que são cidades do interior, mas que têm mais oportunidades na indústria farmacêutica. E comecei a participar de processos, e até que apareceu o processo para Curitiba. Fazia processo toda semana, Curitiba. Toda semana, Curitiba, Curitiba. Falei, gente, não é possível. Só tem vaga em Curitiba no meio da pandemia. E aí, eu não passava nos processos porque perguntavam assim, mas você já mora em Curitiba? Eu falava, não, não moro, mas eu tenho disponibilidade para mudança. Ah, não, mas a gente está buscando uma pessoa que já more na cidade. E aí eu falei, quer saber? Então eu vou mudar para Curitiba. Vou mudar para Curitiba e lá vai aparecer alguma coisa para mim. Lá fui eu Sem mudar nunca para ter morado Curitiba. lá e não ter um parente lá, né? Não, eu tenho, pior que eu tenho, assim, ó, a família do meu pai é de Curitiba. Só que as minhas tias já estão muito velhinhas, as que moram lá ainda, sabe? Assim, as minhas tias, para você ter ideia, elas estavam até com medo de me receber em casa por causa da pandemia. Então, quando eu cheguei lá, não pude nem visitá-las, porque elas já são idosas, já são mais velhas. Mas assim, eu tenho tias, mas tias mais velhas, né? Mas eu conhecia Curitiba porque quando meu pai era vivo, a gente passeava, viajava, mas nunca morei. Eu morei, assim, sei que é uma cidade maravilhosa, mas fui pela oportunidade. Fui pela oportunidade porque eu falei, bom, se estão aparecendo vagas durante a pandemia só em Curitiba, eu vou conseguir alguma coisa lá. E aí, gente, conseguir alguma coisa para mim era voltar para a indústria. Não precisava ser como gestora, não precisava. Eu estava disposta a entrar como representante e construir minha carreira de novo. Foi uma decisão minha. Eu fiz essa escolha, eu não arrependo dessa escolha. Eu quis abandonar a minha carreira lá atrás para seguir um sonho que era ir para os Estados Unidos. Então, quando você decide alguma coisa, você tem que estar disposto a negociar o que você vai deixar para trás e o que você vai perder com isso. As consequências são responsabilidades de quem tomou a decisão, né? A gente não pode Gente, é terceirizar sempre essa uma escolha. responsabilidade em hipótese alguma. É sempre uma escolha, tudo é uma escolha. Quando a gente está numa empresa que está difícil, que a empresa, ai, nossa, mas está muito ruim aqui, eu tenho um gestor ruim, a escolha é nossa. Aí quando a gente reclama do trânsito, porque ai, o trânsito aqui tá difícil, tá... você que escolheu morar nesse lugar. A escolha é sempre nossa. Então, assim, eu nunca. Eu sempre tive muito isso na minha cabeça. A escolha é minha. Eu estava disposta a ir, eu estava disposta a voltar e eu estava disposta a entrar no que fosse me dar oportunidade. Eu ia construir minha carreira de novo. Isso eu tinha na minha cabeça. E aí surgiu uma oportunidade para mim na Germed, como gerente comercial da área de genéricos. E aí eu assumi o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Assumi, fazia esses 3 estados, tinha uma equipe de 9 pessoas. Eu fiquei super feliz, apesar que nunca foi algo que eu desejasse muito trabalhar com medicamentos genéricos, mas foi a oportunidade que eu tive e eu ia abraçar aquela oportunidade com todo o amor e carinho do mundo, porque não é pelo produto que você vende, não é pelo produto que você vende, é pelo que eu gosto de fazer, que é liderar um time, liderar a equipe, é pelo que eu posso fazer pelas pessoas. Então, para mim foi assim, foi uma oportunidade. Eu sou muito grata assim pela oportunidade que me foi dada em plena pandemia. Eu tive que ter eu falo, um emocional muito muito bom durante a pandemia para poder traçar o que eu queria, para traçar os meus objetivos e conseguir chegar onde eu estou hoje, né? E é sempre com isso, assim, o que eu gosto de fazer e onde eu quero chegar e o que eu posso fazer para aprender durante esse caminho. E aí, durante a primeira semana que eu estava lá, me ligaram aqui da Allergan, que é onde eu estou hoje. Ah, tem um processo aqui, você se inscreveu na vaga, você quer participar? Eu falei, meu Deus do céu, eu acabei de entrar numa empresa, né? E aí você fica com aquela... Aí bate aquela insegurança de novo, meu Deus, mas eu já consegui um trabalho aqui, apareceu uma oportunidade que era o sonho da minha vida, sempre sonhei em trabalhar com o mercado estético, e aí eu fico, meu Deus, mas me abriram a oportunidade aqui, e aí eu vou abandonar, e aí assim, gente, é escolha, tudo são escolhas, então às vezes a gente fica com a cara vermelha, meia hora de vergonha,
Mas pelo menos a gente não fica o resto da vida com a cara amarela de arrependimento. Então, foi o que eu optei. Falei, bom, eu vou participar do processo, se tiver que ser, você. Continuei tocando meu trabalho, meu processo durou 3 meses, e aí consegui entrar, e aí tive que pedir meu desligamento da Germed, agradecer a oportunidade, agradecer por tudo que me foi ofertado, assim, muita gratidão mesmo, mas é o sonho, e aí é aquele negócio, né, assim, você tem que, no caminho até você percorrer o seu sonho, você tem sempre que ver o que que te aproxima mais, o que te afasta mais do seu sonho. Então, eu não me arrependo hora nenhuma, eu estou super feliz aqui na Allergan. Nossa, é um trabalho que eu sempre quis fazer, que eu sempre sonhei. E aí, estava lá em Curitiba, mais uma vez, estava lá em Curitiba, fiz meu trabalho com todo o amor do mundo, e surgiu a oportunidade para assumir um job de gerente nacional aqui para cobrir uma licença maternidade. E na época, minha diretora falou: olha, é o seguinte, mas para um cargo nesse nível, provavelmente você, no futuro, se caso dê certo, você tem que mudar para São Paulo. E aí você coloca de novo na ponta do lápis o que você está disposto a negociar. Você está disposto a ir, você está disposto a ficar, tá bom onde você está, e tá tudo bem se tiver também, não tem problema. Tá tudo certo. Mas era o meu objetivo de carreira. Então, cá estou eu em São Paulo. Agora, me mudei para São Paulo, fiz o job, aí agora assumi um novo desafio aqui, estou criando um canal novo na empresa, mas estou super feliz. Então, foi assim, foram sempre escolhas muito difíceis, mas quando você tem na sua cabeça o que você quer para a sua vida, fica muito fácil decidir. E eu faço o exercício inverso, assim, ó, aonde eu quero estar daqui a um tempo, o que eu preciso para chegar lá, e aí você faz o exercício de trás para frente. Eu quero, sei lá, eu quero aposentar com US$ 1 milhão na conta. O que eu preciso para chegar? Eu preciso estar juntando dinheiro um ano antes, eu preciso vender isso. E aí você vai fazendo o exercício de trás para frente até você saber o que você precisa fazer hoje. Então, é sempre assim que eu lido com as minhas decisões, que na maioria das Não, vezes não são fáceis. isso é muito legal você estar falando isso aí, Natália, porque todas as vezes você foi tirada da sua zona de conforto, né? Sempre, Consciente sempre, sempre, sempre. de uma maneira ativa, você fazendo, ou de uma maneira passiva, o mercado te fazendo ter que agir, que foi o caso da Baia e o caso do Axê, que você foi desligada, né? E eu vejo Isso, um erro muito, muito recorrente no profissional da indústria farmacêutica, Natália, de fazer trocas que são simplesmente temporais, momentâneas e que no longo, médio e longo prazo não vão aproximar aquela pessoa do grande objetivo dela. Então, elas desviam a exatamente. rota para procurar uma rota alternativa, um atalho, e esse atalho normalmente não leva para lugar nenhum. Eu falo que quem quer atalho não quer chegar a lugar nenhum, porque tudo é caminho, né? Exato. Gente, a gente nunca pode pensar no dinheiro. Nunca pode, assim, não vou ser hipócrita de achar que dinheiro não é importante. Dinheiro é importante. Dinheiro é muito importante. Eu adoro ganhar dinheiro, mas não é o principal. Nem a Não é o única coisa a principal, ser porque levantada. não é a única coisa. Porque se a gente troca só pelo financeiro, você vai se frustrar lá na frente com outra coisa. Não vai ter caminho certo, sempre 100% do jeito que você sempre sonhou. Você vai trocar, às vezes, por R$ 1.000, R$ 2.000 a mais por outra coisa, e vai ter alguma coisa que vai te frustrar lá na frente, assim como aonde você está também tem coisas que te frustram. Então, é sempre o que você quer para sua vida mesmo, o que você quer para sua carreira, o que você almeja para sua vida pessoal, que isso é super importante, o que você está disposto a negociar nesse caminho. Eu falo isso muito para os meus consultores, assim, ó, para os meus liderados, porque eu vejo, eu vejo a geração hoje mais imediatista, querendo as coisas muito para ontem, né? Quer que aconteça rápido as coisas, e às vezes a pessoa não sabe o que ela quer. E às vezes fala assim, aí surge uma oportunidade na empresa. Ai, Nath, você acha que eu deveria me candidatar? Ai, Nath, você acha que essa vaga dá para mim?
Aí é a hora que você tem que sentar e falar o que você quer da sua vida, o que você quer para a sua carreira, aonde realmente você sonha em estar. Porque não é aparecer uma oportunidade ali, você acha que você pode ir, aparecer uma oportunidade aqui, você acha que você pode. Não, é saber exatamente o que você quer para você estar disposto a negociar. Ah, eu estou disposta a viajar 3 semanas por mês? Não, eu tenho um filho pequeno, eu não tenho filho, tá, gente? Mas assim, dando um exemplo, a pessoa tem um filho pequeno, tem criança para levar na escola, 3 semanas por mês vai ser muito. Ah, mas beleza, se aparecer uma oportunidade que eu vou viajar 1 semana por mês, eu consigo negociar em casa, isso eu posso. Ah, eu vou ter que mudar de cidade. Nesse momento não dá para eu mudar porque eu tenho minha família, meu marido está pré-estabelecido. Ok, mas eu posso trabalhar numa cidade que esteja próxima aqui, fazer ida e volta. Tudo é negociável, mas a gente tem que estar disposto a saber o que é negociável e o que não é negociável. O que a gente ganha e o que a Daí, gente perde. aí a importância de eu saber quais são os meus valores, né? Porque se eu não souber bem os meus valores, Exatamente, o que é negociável, o que não é negociável, eu fico perdido. exatamente. Eu quero te fazer uma pergunta, Natália. Você passou por vários desafios ao longo da sua carreira, mas eu quero pegar especificamente esse retorno do seu Brasil ali, em plena pandemia, para conseguir se recolocar. Eu lembro que a gente conversou bastante na época, sempre que eu vi uma Sim. vaga, eu encaminhava para você, já tinha já saído da indústria farmacêutica. Quais foram os maiores desafios nesse retorno para o Brasil aí? Então, eu acho que o maior desafio, Elber, nessa época, foi você conseguir ter um equilíbrio, uma inteligência emocional para esperar. Assim, você conseguir centralizar suas ideias, colocar as coisas no papel, identificar para onde que você pode ir, quais os caminhos que você pode seguir e o que você pode fazer para você desopilar o estresse, desopilar a ansiedade nesse tempo, assim. Eu acho que o grande desafio foi isso, porque eu cheguei numa época que estava todo mundo desesperado, estava todo mundo em pleno caos, a gente não sabia o que ia ser amanhã, a gente não sabia se ia durar um mês, se ia durar 2 meses, se ia durar 3 meses, a gente não sabia de nada. Foi uma coisa assim que pegou todo mundo desprevenido. As empresas, eu via as empresas colocando todo mundo em casa para fazer home office. Eu vi os representantes tudo fazendo visita virtual, coisas que antes era fora da minha realidade. Impensável, né? Era Impensável pensar isso na impensável. indústria farmacêutica. E aí, se você não tem uma inteligência emocional boa, se você não consegue colocar as coisas nos seus devidos lugares e esperar, e tudo no seu devido tempo, e separar o que você pode fazer com aquele momento, você não vai estar preparado para quando aparecer a oportunidade. Então, eu nunca deixei de me preparar. Nunca deixei de me preparar. Uma hora ia aparecer uma oportunidade, uma hora ia aparecer uma entrevista. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me preparar, eu vou ler livros, eu vou me preparar para poder participar de entrevista. Eu me candidatei para vagas que precisavam de entrevista em inglês, então deixa eu treinar um pouco meu inglês, deixa eu treinar a fazer exercícios em. Eu fazia entrevistas comigo mesmo em inglês. Às vezes eu estava dirigindo, estava no carro, estava no banheiro tomando banho, eu estava falando comigo mesmo em inglês, como se alguém estivesse me entrevistando. Porque eu falei, uma hora vai aparecer uma oportunidade. Então, eu acho que o grande desafio é você sempre estar preparado. É sempre por mais que tudo pareça um caos, por mais que você não enxergue luz no fim do túnel, por mais que você não veja que as oportunidades estão aparecendo para você, nunca deixe de se preparar, porque uma hora ela aparece. Uma hora ela aparece e às vezes é uma só. Às vezes é uma chance que vai passar na sua frente. E você tem que estar bem preparado para Isso. isso. Isso é uma coisa que eu falo muito, eu sempre brinco, eu falo assim, eu não me canso de repetir. A preparação, ela sempre antecede as oportunidades e não o oposto. Eu tenho que estar Exatamente. constantemente preparado, principalmente na situação se eu tiver. Eu vejo muitas pessoas, né, que estão passando por um momento de transição de carreira, buscando uma recolocação, desempregadas hoje, e eu falo, a sua ocupação hoje, ela é uma só. Qual é? Se preparar para o retorno ao mercado de trabalho, seja preparando para as entrevistas, como você falou, seja
no LinkedIn, me preparando, fazendo networking, seja melhorando meu currículo, alguma coisa, fazendo networking. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa que me direcione no caminho certo, no caminho da recolocação. E é justamente você vem reforçar isso, eu fico muito feliz de ouvir de uma pessoa como você que passou por esse momento adverso e está aí para contar a história de superação hoje. Tá cheio de cursos, né? Hoje a gente tem muito acesso. Acho que a pandemia também nos ensinou muito assim a procurar recursos na internet, de cursos que a gente pode fazer. E eu falo assim, ó, pedir feedback para as pessoas é o que eu sempre falo da liderança. A gente não precisa você não precisa ter um chefe, você não precisa ter um líder para pedir feedback. Pede feedback para o seu colega. Vai lá, tenta fazer um processo, uma entrevista com ele lá e fala como que eu estou me saindo? E aí, o que você acha? Vai pedindo opinião para as pessoas. Eu sempre fiz isso, assim, eu sempre aceitei feedback de onde ele viesse. Independente se for do meu líder, se não for, se for dentro de casa, mas eu acho que é importante a gente procurar esses feedbacks com pessoas próximas, porque às vezes tem gente que é próxima de você que vai falar coisas que às vezes nem um líder seu teria coragem de falar. E é importante você ouvir, porque isso aí vai te preparar para uma próxima etapa. Eu faço isso em casa, tá, gente? Eu dou feedback para o meu marido e eu peço feedback para ele o tempo todo. Eu tenho vários exemplos aqui de coaching, né, que eu faço aqui com ele, sabe? E ele já evoluiu muito, assim, até na carreira dele. Ele fala assim, hoje, assim, eu consigo transitar melhor dentro das empresas que eu trabalho, porque pelos feedbacks negativos que você me deu, pelas coisas ruins que você me falou, que no momento era difícil de ouvir, mas que foi necessário. A gente não pode levar para o pessoal o feedback quando ele é construtivo, né? Então, isso tudo faz parte da preparação. Eu acredito muito nisso também. Muitas vezes você falou tudo, né? O lado pessoal bloqueia o feedback. Porque a gente leva, ele está falando do Elber, está falando da Natália. Não, ele está falando do profissional Elber e da profissional Natália. Eu, muitas Exatamente. vezes, poderia ter aproveitado mais grandes profissionais que trabalharam comigo pedindo feedbacks para ele. Muitas vezes a vaidade nos cega de nos impedir de buscar, porque a gente é tão cheio da gente que a gente quer ouvir só elogios. A gente não quer ouvir críticas construtivas, né? Isso acaba É, atrapalhando, porque como eu vou melhorar se eu não sei pontos cegos, porque o feedback é justamente para trazer luz a um ponto cego, se eu não dou oportunidade para isso acontecer, né? Eu já quero é. emendar aqui, até em cima disso que você está falando, Natália, porque nós estamos falando aí de 3 anos que você está na Daiichi. Desculpa, está na Allergan. E você Sim, cresceu sim. muito no intervalo pequeno. Com certeza, tinham profissionais com mais tempo de casa e que não conquistaram o que você conquistou em 3 anos. Então, o que você considera assim como grandes diferenciais da Natália profissional que proporcionaram essas oportunidades na sua carreira? Eu falo assim, a gente não constrói nada sozinho. Então, assim, se eu tivesse que dar um conselho para as pessoas, gente, construa pontes. Construa pontes com as pessoas que estão com vocês, na jornada, no dia a dia. Eu acho que assim, o meu grande diferencial, Lisboa, foi sempre essa construção de pontes internas. Não tem ninguém aqui dentro da empresa que não me conheça e que eu não conheça pelo nome, que eu não converse, que eu não fale e que eu não reconheça quando é um trabalho legal que faça no dia a dia. A gente fala muito de áreas multifuncionais. Eu sou comercial, mas para o comercial acontecer, eu preciso de muitas áreas internas. Muitas áreas internas e, assim, cada uma com a sua particularidade, mas cada uma é muito importante para o que porque eu preciso entregar aqui na ponta. Então, acho que a construção de pontes internas, ela te ajuda, ela vai te levar mais longe, porque você não vai fazer as coisas sozinho, você vai ter pessoas junto com você que vão reconhecer o seu trabalho também. Então, você reconhece o trabalho dos outros e essas pessoas também te reconhecem. Então, isso ajuda muito a gente internamente nas grandes corporações, porque não é só o meu gerente que conhece o meu trabalho, é uma infinidade de pessoas que conhecem o meu trabalho. Às vezes eu paro um minuto do meu dia, chamo alguém aqui do Teams que eu estou precisando de uma ajuda para liberar um pedido, alguma coisa. Falo, e aí, como é que está a sua família? Como é que está seu dia? Deixa a pessoa falar um pouquinho com você, deixa ela.
e reconheça o trabalho que ela está fazendo por você também. Porque, assim, para mim não existe esse negócio, eu cheguei aqui, eu construí isso, eu fiz isso. Eu estou aqui por causa da minha equipe, eu estou aqui porque os meus liderados me trouxeram até aqui, foram eles que me reconheceram e que, de certa forma, venderam a minha liderança para outras pessoas, e as pessoas que, de certa forma, contribuíram com toda a minha jornada aqui dentro, que me ajudaram a liberar um pedido, que me ajudaram com o departamento logístico, que me ajudaram no departamento financeiro para liberar um crédito para um cliente. Todas essas pessoas contribuíram para eu estar aqui onde eu estou hoje, assim. Então, eu acho que o conselho que eu dou é construa pontes com todo mundo, com todas as áreas, com as áreas externas, com as áreas internas, com as pessoas que vocês conhecem lá fora, porque se a gente pensar em chegar em qualquer lugar sozinho e derrubando outras pessoas na nossa frente, isso não se sustenta. Isso eu falo que isso não é uma coisa que não se sustenta. Você pode até conseguir subir rápido, mas é uma coisa que cai por terra com pouco tempo, assim. A gente tem que ser honesto e assumir quando a gente não consegue também. Tem dia que eu falo, meu Deus, eu não sei fazer isso, alguém me ajuda. Pelo amor de Deus, me colocaram uma coisa aqui que eu não sei fazer. E às vezes eu tenho que pedir ajuda, gente, para pessoas que têm cargos muito inferiores aos meus aqui dentro. Mas e daí? Às vezes a pessoa tem um conhecimento muito maior que o meu de alguma coisa. E não é porque eu sou uma gerente, a pessoa às vezes é uma analista. Não, não interessa, o conhecimento ele vem de lugares que a gente não sabe de onde ele pode vir, e a gente tem que ser humilde de pedir ajuda, né? De falar, eu não sei, me ajuda a fazer isso, por favor, não consigo. Me ensina para Então, eu acho que é aprender, né? Para isso. na próxima Me eu ensina para saber o que aprender. fazer. Exatamente. Então, acho que é isso, Lisboa. Acho que é humildade de saber pedir ajuda e construção de pontes internas mesmo. Acho que para mim é o suficiente, assim, é o Ó, essencial para a gente poder. eu vou dizer para você que se eu tivesse ouvido esse conselho lá atrás, muitas coisas na minha vida eu teria feito diferente. Muitas pessoas boas que passaram pelo meu caminho e que muitas vezes você desperdiça a oportunidade de elogiar, de É, incentivar e acaba esfriando aquele relacionamento, né? Recentemente eu consegui reativar alguns relacionamentos antigos da época que eu estava na indústria farmacêutica e como que é bacana você se relacionar com outras pessoas, sabe? De você ver, cara, que a gente tem que, é igual isso, essas pontes têm que estar sempre sendo revisitadas, porque sempre tem que ter sim, manutenção. Não é porque você fez essa ponte que ela vai estar lá sempre. Se você deixar ela sem manutenção, ela vai desmoronar. Então você tem que ir constantemente reativando isso, né? E é legal, porque as exato. pessoas muitas vezes não sabem como criar oportunidades na empresa. Você falou agora, como fazer isso de uma maneira clara, assim, só não vai fazer realmente quem não quer. Se a gente trabalhar pensando só no que a gente tem que entregar, a gente fica sempre no mesmo lugar. A gente vai continuar entregando o nosso aqui, está tudo bem, né? Tudo depende do que você quer e onde você quer chegar. Então, assim, e eu não estou falando isso, que a gente tem que fazer isso de uma forma com interesse para poder. Não é isso. É você realmente entender que você precisa do outro. E você precisa de outras pessoas para poder chegar onde você quer, que você não vai estar sozinho, que um projeto você não vai construir sozinho. Assim, aqui na empresa, Lisboa, eu aprendi muito, assim, muito isso, sabe? Aqui é impressionante, assim, quando a gente tem que construir um projeto, quantas mãos a gente envolve. É muito legal, assim, a gente envolve muita gente. Quando você vê, às vezes a gente entrega um projeto super legal, em uma semana você fala, meu Deus, como surgiu isso? E aí a gente trabalha muito no SharePoint, cada um entra ali, preenche uma coisinha, completa um PowerPoint. Então, isso é muito legal. A gente não. E depois é um reconhecimento geral para todos. Então, não tem um que fez alguma coisa. Às vezes tem uma pessoa que tem uma habilidade muito maior do que a nossa, de construção, de montar um PowerPoint, de fazer uma apresentação bonita. Ok, a gente reconhece, mas o mérito é de todo mundo, porque foram ideias que foram dadas, foram pessoas que passaram por ali, colocaram uma pitadinha que for de alguma coisa que, que abriu portas para poder construir outra coisa. Então, é isso, assim, é sempre
construir as pontes e reconhecer o quanto as pessoas são importantes nessas jornadas. E quantas vezes, né, a gente tem visto profissionais esquecendo disso, né, que as coisas são realizadas por várias mãos. Dificilmente você vai fazer algo e fica aquela vaidade, eu não posso compartilhar isso aqui, senão ele vai copiar a minha ideia e só eu. Cara, ele pode melhorar a sua ideia e te dar um insight para você melhorar a sua também, e aí a coisa vai fluindo, né? Essa individualidade de olhar só para o próprio umbigo em todos os aspectos, eu acho que é o grande problema. Ou então, o que você falou também de se unir com outra pessoa com o intuito já pensando no que eu vou ganhar me aproximando daquela pessoa. E a gente sabe quando é interesseira a outra pessoa se aproximando da gente. A gente sente. É como se o sensor nosso de perigo fosse ativado na hora e ficasse pip, 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 pip. Cuidado, interesseiro se aproximando, interesseira se aproximando. E sempre tem, né, Elibo? Sempre tem, mas assim, isso não pode deixar de desviar o nosso foco, a nossa jornada, sabe? Acho que existem pessoas e pessoas, e eu falo que não existe pessoa certa, não existe pessoa errada, às vezes existe a pessoa no lugar errado e tá tudo certo, não tem problema nenhum. A questão é o que você acredita e quais são os seus valores. Eu acho que os seus valores é que não podem deixar, você não pode afastar dos seus valores para atingir o que você quer, né? Quando começa a ferir os seus valores, aí a gente tem que pensar em mudar de rota, porque eu acho que, pelo menos para mim, isso é o que é inegociável para mim. Isso está dentro da minha caixinha dos inegociáveis. Quando fere os meus valores, quando fere o que eu acredito, não vale a pena o final, a chegada. Aí a gente tem que mudar a rota. Isso é inegociável. Se a gente fere um valor da gente, isso causa uma dor emocional interna que lá na frente a conta chega muito mais cara. O desgaste emocional que isso leva, ele é absurdo. Eu já passei por isso. Então eu falo, não vale a pena. É o que você falou, eu tenho que saber onde eu quero chegar. Eu tenho que conhecer os meus valores para saber aquilo que é negociável e aquilo que é inegociável. Para muitas pessoas é inegociável sair da sua cidade. Cara, eu não tenho disponibilidade. Então, o seu plano de carreira tem que estar alinhado com isso. Com isso, e está tudo certo, não tem problema nenhum. Exatamente. As empresas também precisam de pessoas que fiquem em determinadas cidades, que queiram ficar por muitos anos naquele cargo e que estão felizes naquele cargo com aquele salário, e está tudo certo. Não tem, isso não é demérito de ninguém, não querer negociar uma mudança, não querer negociar uma viagem. Existem oportunidades para todos. É só a gente saber e traçar o plano de carreira, como você falou, baseado naquilo que você quer e que você se disponibiliza a negociar. Tudo é negociação, gente. Eu trabalho com venda, tudo é negociado. Não tem jeito. E aquele ditado, né? Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, exatamente. A definição de onde eu quero chegar, ela é fundamental nesse processo. E até mesmo o alinhamento da expectativa, né? Eu quero ser gerente nacional. Cara, onde você está hoje? O que você está construindo para isso? Qual que é o prazo para isso acontecer? Eu não posso querer atropelar processo, que toda vez que eu atropelar o processo, ele vai se voltar contra mim também. Porque eu vou estar passando algum aprendizado que lá na frente vai ser necessário e eu deixei de aprender quando eu precisava aprender. Isso. É bem isso. Exatamente. Então, eu quero emendar mais uma pergunta já para você, assim, quais são as competências que você vê como essenciais para o profissional no mercado de trabalho hoje? Primeiro, equilíbrio emocional, gente. Se a gente não está com a cabeça boa, a gente não consegue fazer nada. Isso aí é primordial para mim, assim, ó. Cuidem da mente de vocês, cuidem da saúde mental de vocês, cuidem e para cuidar da mente, a gente tem que cuidar do corpo. E quem está falando aqui não é atleta do mundo, não, tá? Eu não sou a pessoa que mais faz atividade física e não precisa disso. Acho que você tem que cuidar do seu corpo e cuidar da sua mente de formas que você consiga um equilíbrio ali de saúde física e mental. Hoje eu faço aula de circo. Eu fico pendurada nos tecidos, é o que me dá prazer, é o que eu gosto de fazer. Eu não sou a pessoa que vai ficar lá na academia contando série todos os dias, e tá tudo bem. Para mim é suficiente, eu faço minhas aulas de circo 3 vezes na semana, penduro no tecido lá, fico de cabeça para baixo, saio de lá feliz da vida com a cabeça livre, leve e solta. Então a gente tem que achar
o que faz a gente ter esse equilíbrio? Cuidar da saúde física, cuidar da saúde mental, a gente conseguir tirar um tempo para fazer o que a gente gosta, independente de ser atividade física, mas assim, com a família da gente, ir no cinema, enfim, isso tudo contribui acho que para o equilíbrio emocional. Acho que a segunda skill, né? Acho que só para não querendo ser repetitiva, mas acho que é humildade de reconhecer que a gente está aqui para aprender, a gente não tem que saber tudo, e a gente nunca vai saber tudo, e isso eu aprendo diariamente, tá, gente? Isso é um exercício que eu me cobro muito, eu sou uma pessoa autocrítica, eu me cobro muito, e às vezes eu estou me cobrando, eu falo, peraí, você não é obrigado a saber tudo, então vamos ver o que você pode aprender e quem vai poder te ajudar com isso. Então, eu converso comigo, eu tenho várias conversas comigo em relação a isso. Então, acho que humildade de pedir ajuda, de reconhecer, de saber que tudo é um eterno aprendizado, é importante. Isso também é uma segunda característica que eu considero essencial. E, por fim, acho que é você saber o que é sucesso para você. Acho que assim, você ter muito claro na sua cabeça o que é sucesso para você. Para muita gente, sucesso é ficar rico, ganhar dinheiro, virar gerente nacional, gerente regional e depois presidente, enfim. E às vezes não é isso. Então, o que é sucesso para você? Sucesso para mim é eu ter tempo livre com a minha família, é eu conseguir equilibrar minha vida pessoal, minha vida profissional, é eu poder jogar meu futebol ali no fim de semana. Então, ok, traça o seu plano em cima disso. Tenha claro o que é sucesso para você. Não adianta a gente falar que ter sucesso é só ganhar dinheiro e ficar rico, porque não é. Se fosse assim, não estava cheio de gente milionária aí, ó, famoso, tudo cheio de depressão. Deprimido, com um monte de dinheiro, que não sabe nem onde coloca dinheiro mais, e está deprimido, está com crise do pânico. Então, acho que a gente ter em mente o que é o sucesso para a gente. Acho que isso é importante. Não, é legal você falar isso aí, porque muitas das vezes, né, as pessoas acham que a gente não tem que negociar isso, essas coisas, a gente não pode passar por cima delas, porque a dor que causa, ela é muito grande, como você falou. Então, a gente tem que nos conhecer, né? Aí vai muito desse aspecto do autoconhecimento, de eu saber quem eu realmente sou, Isso. para explorar meus pontos fortes, aonde eu quero chegar, está bem definido o plano de carreira que você falou várias vezes aí, onde eu quero chegar, o autoconhecimento de saber o quem eu sou, os meus valores. E eu vejo assim uma grande diferencial seu é o seu jeito quando você trata as pessoas. Você sempre teve essa característica e já conversei com o liderado seu, na época que você trabalhava, são pessoas que são assim encantadas com você pela forma como você trata elas. E isso para um líder hoje eu vejo como uma habilidade assim essencial, porque não adianta você passar por cima de uma pessoa para conquistar alguma coisa que lá na frente a conta vai chegar. E você nunca foi Bom, disso, você sempre plantou querendo ali, sabendo onde você queria chegar, mas sabendo também que aquelas pessoas iriam te ajudar, não por interesse, mas que todo mundo contribui de alguma maneira na vida da gente, né? Então você falou, com cara, eu não tenho esse certeza. conhecimento hoje. Então essa pessoa pode É, ser essa facilitadora para mim, como eu sou uma facilitadora em vários outros aspectos para outras pessoas, e até para essa mesma pessoa, né? exato. E uma coisa legal para complementar, Lisboa, acho que um ponto importante também é a gente saber falar não, tá? Porque existe uma tendência da gente achar que está no mundo corporativo e que a gente tem que aceitar tudo sempre o tempo todo. E saber o que a gente não quer é tão importante quanto saber o que a gente quer. E não tem problema nenhum em você falar para o seu chefe ou para qualquer outra pessoa, não, isso não me interessa, isso não é o que eu pretendo para a minha vida, não é esse o meu sonho. Não tem problema nenhum, gente. Tudo é saber falar. Então, falar não é Exato. tão importante quanto falar sim. Eu tinha dificuldade de falar não. Eu tinha muita dificuldade. E eu fiz uma mentoria com uma pessoa que me ajudou muito, e ela sempre falava para mim, lidere seus líderes.
Não é porque o meu líder que está acima de mim fala que eu tenho que falar sim, ok, obrigada, aceito. Ela sempre falava isso para mim, lidere seus líderes. E aí a mesma capacidade que eu tive de conseguir conversar com os meus liderados, eu desenvolvo todos os dias de conversar com os meus líderes também, para eles entenderem o que eu quero e o que eu não quero. Isso é muito importante também. Legal. Isso aí é interessante você falar, porque todos nós precisamos de algumas pessoas para nos ajudar a desenvolver e enxergar aquilo que a gente não está enxergando ainda, né? Tanto a gente com os Gente, liderados, mentoria é tudo. como o aspecto de Mentoria é ter um mentor, tudo. né? Mentoria é tudo na vida de uma pessoa. Tudo, é muito bom. É assim, eu falo isso, eu faço mentoria com uma pessoa muito legal, que eu conhecia há um tempo atrás, e ela me dá, assim, ela nunca me deu as respostas de nada. E às vezes você desliga da mentoria até bravo, fala, meu Deus do céu, mas ela me pôs para pensar umas coisas, eu não sei o que ela está querendo dizer com isso, mas aquilo faz você abrir caminhos no seu cérebro, assim, você começar a pensar em outras formas de ver a vida, de ver o seu dia a dia, de ver o seu trabalho. Você fala, meu Deus, a hora que você descobre, é uma sensação tão boa, assim, de como eu não pensei nisso antes? É uma explosão de prazer, né? Quando você consegue É fazer uma uma explosão. resposta que você estava procurando e não conseguia de jeito nenhum. É muito bom, gente, é muito bom. Assim, a gente que tem cargo de liderança, a gente também precisa de mentores e de líderes para nos ajudar nesse caminho, porque também não é fácil, não é uma jornada fácil, a gente não tem resposta de tudo. É que o liderado, às vezes, ele quer que a gente seja a base de apoio e que a gente tenha resposta para tudo, e na verdade não é assim. É sempre uma construção, por isso que às vezes a gente faz perguntas esperando que a pessoa consiga achar um caminho, né? E a gente em cargo de liderança é a mesma coisa. E os líderes dos líderes, os líderes dos líderes, é sempre assim também. Ninguém tem resposta para tudo, a gente tem que achar o melhor caminho. Incentivar Mas o é outro, bom. né? Buscar também, porque muitas vezes a pessoa, eu vejo isso muito no profissional hoje, ele quer a resposta fácil, ele quer evitar o esforço de pensar para encontrar uma alternativa, uma oportunidade. Então, ele cria uma codependência do gestor. Então, você diz, eu tenho um gestor que não me desenvolve. Tudo bem, agora, o que você está fazendo para se desenvolver? Porque a carreira é sua, a carreira não é do seu É. gestor. É o que eu falo, a escolha é sempre sua, gente. Até o trânsito que você pega para trabalhar, a escolha é sua. Você que escolheu morar nesse lugar. Eu pego um trânsito danado para ir para o escritório. Eu nem reclamo, porque me falaram quando eu mudei para São Paulo, todo mundo falou para mim: você vai pegar trânsito. Esse lugar que você vai morar, você vai pegar trânsito. Não tem problema. Eu quis morar aqui porque eu gostei desse apartamento, eu gostei dessa localização, tem o pet shop para dar banho nos meus cachorros do lado, tem supermercado. Então, o trânsito foi escolha minha. E tá tudo certo. Tá tudo Então bem. é isso. Tá tudo bem, foi Natália, escolha nós minha. já estamos chegando no final aqui. Eu quero te pedir agora fazer a última pergunta para você poder responder para a gente. Eu queria que você deixasse um conselho aqui, uma profissional do seu calibre. Se você pudesse deixar um conselho, qual é o conselho que você deixaria para esse propagandista que deseja crescer na indústria farmacêutica, ter sucesso, ter alta performance? Ah, um conselho. Primeiro, nunca desistir. Nunca desistir, assim. Eu acho que durante a trajetória tem muita gente para te desanimar no meio do caminho. Sempre vão existir pessoas para te desanimar. Então, assim, projete o que você quer e aonde você quer chegar e não desista. Não desista e não desanime porque às vezes não deu certo uma, não deu certo duas, ou porque às vezes a empresa que você sonhava em aposentar nela te desligou. Não perca, assim, na sua cabeça onde você quer chegar. E trace os seus objetivos em partes, né? Eu falo que quando você recorta, fica mais fácil, né? Como eu falei, vai fazendo o exercício de trás para frente. Eu quero construir uma casa, primeiro eu tenho que comprar o terreno. Para eu poder comprar o terreno, eu preciso ter dinheiro. Para eu ter dinheiro, eu tenho que fazer... Então, assim, trace o seu caminho de trás para frente para você saber o que você precisa fazer hoje. Mas, assim, nunca perca o foco de que você quer e coloque nesse seu planejamento quem são as pessoas que vão estar com você e que vão te ajudar a chegar onde você quer. Quem são essas pessoas? Coloque isso.
Saiba quem são essas pessoas, descubra quem são essas pessoas que vão te ajudar a chegar e construa pontes com elas. Mas desistir não é uma opção, não. Pelo menos não para mim. Exatamente. Exato. Tem até uma É, frase que eu sempre gosto de falar também, que é do Henry Ford, que ele fala: existem mais pessoas que fracassam, que desistem do que pessoas que fracassam. Isso é uma é, verdade que as pessoas, diante da dificuldade, acabam desistindo. Então, não é que eu tenho que desistir do meu sonho, eu tenho que encontrar uma nova estratégia uma para nova poder chegar até estratégia. ele, né? Eu tenho que recalcular tudo. Então, é muito legal ouvir de uma pessoa que alcançou tanto sucesso, tem uma carreira tão bonita. Eu quero te dar os parabéns pela sua carreira, Natália, pela pessoa que você é. Nunca Obrigada. perdeu a simplicidade. Sempre que eu precisei, fui conversar com você, sempre solícita, aberta, disponível. Então, agradeço aí toda essa disponibilidade, a sua disponibilidade de tempo, de ter tirado da sua agenda para estar aqui conversando, compartilhando seu Imagina, foi um conhecimento, a sua prazer. experiência, tá? Eu quero desejar muito, muito sucesso, cada vez mais aí na sua carreira, que Deus possa continuar abençoando seus caminhos e te fazer muito feliz, muita prosperidade, muito sucesso, com os pés no chão aí, os pés no chão e sempre com essa humildade tão marcante que você tem aí. Muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo para estar aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Sempre que quiser conversar, estou aqui. É, espero que tenha respondido todas as perguntas, mas estou à disposição sempre. Sempre que precisar, estou, como diz um mentor meu, estou a uma mensagem de distância. Não, não oferece isso para mim não, porque eu não abro mão de abusar não, viu? É, mas é isso aí. Show de Obrigada. bola. Obrigado, viu, Natália, pela sua presença aqui. Foi muito bom te ter. Obrigada.